Senhor presidente, demais colegas vereadores, Paulinho, político, a imprensa que nos assiste, as pessoas que estão aqui participando dessa sessão. Claro que o assunto, mais uma vez, se refere à enchente do dia 5. E isso, com certeza, no transpassar dos anos, isso vai acontecer sendo assunto sempre, né? Porque foi a maior enchente vista aqui no nosso Vale do Taquari. É impressionante, depois de 20 dias agora, 22 dias, como ainda a gente tem ouvido histórias enfim, muitas situações, muitos problemas particulares, comunitários, enfim, muitos problemas ainda. É uma tristeza, que nem a Helena coloca, uma tristeza só. A gente conversar com as pessoas que vivenciaram mais de perto a enchente dentro de suas casas. E aí eu quero me referir a uma seguinte situação. Hoje os governos, tanto estadual quanto federal, eles, na hora dos cadastros das pessoas que sofreram essas intempéries, esses problemas dentro dos seus lares, dentro dos seus terrenos, normalmente eles são registrados pelo Bolsa Família e pelo Cadastro Único. Mas reparem, colegas, que desta vez a enchente atingiu um terceiro grupo também, que não é do Bolsa Família e que não é do Cadastro Único. Eu acho que hoje, por exemplo, na Medianeira, no São José, no bairro Bela Vista, aqui na Elmucum, todo esse lado de baixo que normalmente não vinha enchente, essas pessoas que foram também atingidas e que, pelo que me parece, e essa é a minha preocupação, não estão conseguindo receber alguma ajuda. Em primeiro lugar, porque eles normalmente não pedem também. Eles não pedem também. Mas eu, numa reunião que aconteceu essa semana, colocava esse terceiro grupo que normalmente na enchente normal não é atingido. E dessa vez essas pessoas foram atingidas. Eu vejo no meu bairro, na rua lateral, fora a principal, casas totalmente debaixo d'água que nunca tinham recebido água. E aí eu levei a administração, levei a reunião, essa situação dessas famílias. Como poder mostrar para essas famílias que elas são importantes para Arroio do Meio? De que forma podemos auxiliá-las? Eu acho que o município tem que dar uma olhada para essas pessoas que não vão lá fazer a sua inscrição porque não são do Bolsa Família, que não vão lá fazer a inscrição porque não tem cadastro único. Então, é um terceiro grupo de pessoas que foi seriamente atingido. É uma preocupação muito grande. E não são poucas as famílias que perderam simplesmente tudo. Tudo. Então, tá aí. Essa é uma situação delicada. Então, ali que tem que ter o olho para que alguma coisa possa acontecer com essas pessoas. No segundo momento, eu queria... a minha preocupação era de que o município não tivesse assim tempo suficiente para encaminhar os projetos necessários, enfim, tanta perda, tanto problema com a indústria, com o comércio, com a agricultura, Rocha. E felizmente está se abrindo caminho agora para pelo menos dar o sinal. Olha, a administração, a comunidade está aqui para também oferecer a vocês um pouco para o agricultor, no caso. Eu peço que a Agricultura e a Secretaria de Obras organizem programa para reabilitar esses acessos, as estradas principais, que eu acho que tem que ser patrulhadas urgentemente, se o tempo finalmente permitir um pouco, para que eles possam ter um pouco mais de tranquilidade, porque muitos agricultores foram seriamente prejudicados e atingidos, e eles já vivem numa situação delicada, como diz o pessoal, já vive numa situação delicada e agora, cada vez mais, esse pessoal não vai querer ficar na agricultura, não. Se não tiver um apoio substancial
de algum órgão, de alguma proteção de algum governo, tanto municipal, estadual ou federal. Então são coisas assim que devem se cuidar. E a minha preocupação é sobre os projetos. E felizmente, olha bem, gente, não é fácil para o prefeito, para a vice-prefeita, que eu tenho que elogiar muito a administração, os secretários, todos eles cansados de trabalhar e de organizar quem trabalha nos projetos. O CRAS, que cuida, que zela, que faz todas essas inscrições. E Deus sabe lá se eles estão fazendo tudo certo, mas a ideia é de fazer certo. Não tem nada de falcatrua no meio. Pelo contrário, erros acontecem e vão acontecer sempre em todas as administrações. Mas eu acho que a luta está sendo grande, forte, no sentido de que a comunidade possa retomar o dia a dia, a vida normal das pessoas, o que não vai ser tão fácil assim, e nem em tão curto tempo. O espaço vai ser demorado. Mas quero cumprimentar a Defesa Civil. Quantas almas, quantas vidas foram salvas. Arroio do Meio tem a felicidade de não ter nenhum óbito. Que coisa maravilhosa isso. Nós podemos ter, e quantas pessoas, eu não, mas as pessoas que colocaram a sua vida em risco, a nossa Defesa Civil, os voluntários. E eu tenho nomes assim que eu poderia citar, mas para não ofender ninguém, eu não vou citar. Mas esses são os abnegados lutadores da vida e da comunidade Arroio do Meio. Salvaram vidas. Parabéns à nossa Defesa Civil, que soube organizar bem para que realmente isso pudesse ter acontecido. Que coisa maravilhosa. E aí quando eu vejo os projetos de habitação, o projeto de recuperação do Salão da Comunidade, eu tenho que elogiar o Gilmar Borcha, daí da Girando Sol, que hoje já começaram a recuperar o salão do bairro Navegantes. Começaram a recuperar graças à participação e o apoio financeiro da Girando Sol. Que coisa linda isso, as pessoas assim se abraçam para poderem contornar as situações complicadas. Já existe projeto da creche do bairro Navegantes, existe projeto para Palmas, existe... que coisa linda isso. Para habitação, então, nem se fala, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Hoje se teve uma reunião grande com o Sindicão, que coloca agora aquilo que o Pantera falou, essas casas, 40 casas, que são casas provisórias, mas pelo menos que vão amenizar a situação, porque os containers, se chegou a uma decisão de que, ou uma conclusão de que no verão são quentes, são quentes, então que dignidade teriam as pessoas então para morar ali? Parabéns à administração, quero cumprimentar a todos que estão colaborando. A questão da distribuição dos alimentos, gente, barbaridade. Cada um recebendo o seu alimento. Eu tive várias pessoas que manifestaram a sua alegria, a sua satisfação. Como está bem organizado isso. Isso é um conjunto de pessoas que eu, conforme disse na sessão passada, que mostram que o mundo ainda tem jeito, que o mundo ainda existe, que as pessoas estão aqui. Eu falei que a natureza não pensa, ela age. Que o ser humano, ele pensa como é que ele está agindo. Eu falei na sessão passada isso. E aqui as pessoas estão agindo bem. Eu tive um requerimento há dias atrás, eu não falei, mas eu quero falar sobre uma situação do Exército. Tem muitos jovens que estão procurando a gente para não ir servir. Existem os voluntários e os que não querem ir servir. Conversei com o prefeito a respeito disso. Eu acho que o prefeito poderia encaminhar uma solicitação ao Exército Brasileiro, no sentido de que aqueles que estão ajudando os pais, que estão trabalhando numa situação de enchente terrível, que eles possam ficar em casa. Que os voluntários, que existem, a gente sabe, que querem ir, que eles tenham a oportunidade de ir. Mas que o Executivo encaminhe alguma solicitação no sentido de que essas pessoas que estão ajudando em casa, que estão trabalhando, que ajudam no sustento da família, possam ficar nos seus lares para amenizar a situação
existente em muitos lares, onde eles vão ser por demais importantes para as suas famílias, para o seu papai e para a sua mamãe. Obrigado. Passo a palavra para 10 minutos ao vereador Vanderlei.